Pronto, gente, vamos lá. Boa tarde. Boa tarde, primeiro ano. Que agora a gente já mudou o nome do grupo para primeiro ano para vocês irem se acostumando com a série de vocês e para ficar mais fácil também para nossa organização, né? Para os professores, para a coordenação, para a direção, para a secretaria, é mais fácil para a gente trabalhar desse jeito, né? Vocês não mudaram de série, vocês continuam na série que vocês estão, só que nós renomeamos para facilitar nosso trabalho, tá claro? Mas, como no final desse ano vocês vão sair, né, concluído o primeiro ano, então não faz mal chamar vocês e tratar vocês como primeiro ano, que é o normal, tá certo? Vamos lá, gente. Boa tarde para quem está assistindo essa aula à tarde e é do vespertino. E boa noite se você é do noturno e está assistindo essa aula no seu turno, né? No noturno. Gente, essa aula nós vamos tentar, porque com vocês é sempre uma tentativa. Às vezes dá certo, às vezes não dá certo. Às vezes a gente consegue, às vezes não consegue, mas hoje vamos conseguir, com certeza. Vamos lá, vamos tentar começar a correção do exercício que nós tivemos na aula passada. Esse exercício encerra o assunto, a não ser que hoje vocês tenham algum tipo de dúvida, que tenha ficado alguma coisa no ar para ser trabalhada ainda, tenha ficado alguma dúvida, alguma questão ou algo que vocês queiram discutir, algo que vocês queiram falar do assunto, né, do tema que a gente viu. Antes de começar, eu queria voltar a dar alguns recados para vocês, que é o seguinte: nós já encerramos a primeira unidade, né? Nós já pegamos todos os exercícios, nós demos um prazo, tempo para que vocês reenviassem os exercícios. Nós tivemos esse tempo, nós tivemos todas as oportunidades e em breve eu divulgo na turma as notas e para divulgar também a recuperação, né? Mas eu acho que comigo ninguém ficou na recuperação da primeira unidade. Vocês vão ter nota, vocês vão ser avaliados normal, como todas as unidades, em todos os anos que vocês já fizeram. Normal, sem problema, sem estresse. E a segunda coisa, gente, é que eu já expliquei para vocês há algumas aulas atrás, na verdade, nas primeiras aulas. Eu já tinha explicado que sociologia e filosofia são disciplinas que vocês não tinham antes, que vocês vão passar a ter agora no primeiro ano. E que, né, como nós estamos nessa transição, né, da série que vocês estavam em 2020, que é o nono ano, para a série que vocês vão cursar em 2021, a partir de julho. Então, o que nós estamos fazendo é uma preparação para essas disciplinas, né? A gente está lendo o texto, está interpretando o texto, eu estou colocando questões, tentando tirar de vocês um senso crítico, né, do que está sendo discutido. Eu não sei se vocês perceberam, alguns de vocês conseguem trazer isso na resposta das questões. E algumas questões eu tenho considerado mais certas do que outras, porque foi algo que eu já tinha comentado desde a primeira aula, de que uma das bases das nossas duas disciplinas é o raciocínio crítico, né? É o posicionamento, é a elaboração do raciocínio, né? É a elaboração do argumento, é tentar investigar as coisas. Então, algumas questões, alguns exercícios que vocês têm a oportunidade de fazer isso, vocês optam por não fazer. Vocês optam por fazer a coisa mais simples possível, com a resposta mais curta, mais rápida, para se livrar logo. Parece que isso aqui é uma prisão. Parece que isso aqui foi feito para torturar vocês. E vocês fazem as coisas rápidas, de maneira apressada e às vezes sem atenção nenhuma do que estão fazendo. Teve uma aula que eu coloquei um áudio chamando a atenção de vocês para que, gente, preste atenção. Na questão está escrita uma determinada palavra.
No texto que vocês leram, está escrito a mesmíssima palavra. E quando vocês vão escrever essa mesma palavra na resposta, vocês escrevem errado. É porque vocês não sabem escrever? É porque vocês nunca não conhecem a palavra? Não é. É apenas falta de atenção. É apenas uma pressa terrível de fazer as coisas que eu não consigo entender porque vocês fazem as coisas assim. Tem questões que vocês têm a oportunidade de falar, de colocar a opinião de vocês, de desenvolver o raciocínio, porém vocês preferem responder com uma linha só, né? Mas o prejuízo fica para vocês. Eu estou aqui trazendo, né, uma opinião, eu estou aqui chamando a atenção para que vocês revejam isso e busquem corrigir isso ao longo do ensino médio. Que isso seja só o começo, mas que o normal de vocês não seja isso. Tem mais algum recado para dar? Não lembro. Se eu lembrar, eu vou falando durante a aula. Mas, gente, vocês têm o exercício aí em mãos, porque já foi feito na aula passada. Vocês têm as questões. Eu dei a opção para vocês colocarem, reescreverem a questão se quisessem, porém o que importa mesmo é a resposta, né? E para as nossas duas disciplinas, para a filosofia e para a sociologia, importa mais ainda o raciocínio por trás da resposta, né? Importa mais ainda a base, o alicerce que você utilizou para poder levantar o seu edifício, para poder construir a sua casa, para construir o seu argumento. Quais foram as ideias, né? Quais foram as bases principais que vocês utilizaram para desenvolver seu argumento? Aí sim, isso importa. Isso eu gosto de ver na correção. E é isso que o exercício tem buscado tirar de vocês, né? Quando uma pergunta, vocês podem ir no texto e achar. Quando a pergunta, vocês elaboram a partir do que vocês entenderam do texto. E um terceiro perfil de perguntas, né? Que é uma pergunta direcionada à sua interpretação, à sua experiência, à sua vivência, à sua opinião. Qual é o seu argumento sobre isso? Né? O que é que você acha sobre isso? Então, eu espero que daqui para frente vocês façam um uso melhor desses recursos, que vocês tenham uma noção, assim, né, do quanto vocês podem desenvolver e expandir as respostas de vocês e sair dessa coisa de só fazer o mínimo necessário. Tá claro? Eu não vou compartilhar tela aqui, porque não vou colocar as questões, porque as questões vocês já têm. As respostas vocês têm também, que foi o que vocês fizeram. Eu vou colocar, né, tentar ler aqui algumas questões, mas o que eu quero trazer, gente, é o raciocínio por trás disso, né? Eu quero trazer alguns fundamentos dos exercícios que a gente tem feito, tanto de interpretação quanto de pensamento crítico, para aí sim a gente entender aonde, um pouco mais para frente, a gente entender aonde isso se encaixa na sociologia, aonde isso se encaixa na filosofia, né? Para que serve? Por que eu estou fazendo isso? Tá claro? Na primeira questão, foi uma pergunta assim, extremamente simples, uma questão que vocês podem buscar no texto e achar lá a resposta, ou o que eu gostaria que vocês fizessem, que é, a partir do que você leu, a partir do que você entendeu, né, o que é dar branco. A próxima questão já aconteceu com você antes, aí vocês perdem a oportunidade de falar, né? Perdem a oportunidade de escrever e respondem uma questão dessa com sim. Sim é a resposta para uma avaliação, para uma atividade, gente. Não é, nem nunca foi. Eu tenho certeza que não é a primeira vez que vocês ouvem isso. Sim, não é resposta. Não, não é resposta. Não é resposta, né? Nós estamos fazendo atividade do ensino médio, aonde vocês tiveram conteúdo para poder responder. O que é que eu quero dizer com isso? Eu passei um texto, né, que é uma entrevista com um especialista nessa questão de perda de memória temporária.
Eu passei um vídeo que uma especialista também fala com uma linguagem super acessível sobre esse problema e o que fazer para reverter esse problema, né? O que é possível fazer. Aí vocês têm bastante conteúdo, vocês se alimentaram bastante ali de diversas coisas que eu coloquei. Aí chega na hora da resposta, isso já aconteceu com você antes? Sim. Antes deixar em branco do que responder. Sim. Né? Já tive experiências anteriores, né? Eu poderia, ou melhor, emendar a segunda com a terceira questão, né? A partir da segunda, sim, já tive experiências anteriores em avaliações da unidade, apresentando o trabalho na frente da turma, né? Falando na igreja, ou tentando levar um recado que minha mãe, meu pai, meu tio, meu avô, minha avó, minha tia, minha prima pediu para eu levar, pediu para ir no mercado fazer tal coisa e eu esqueci. Então, isso é algo recorrente na minha vida e eu nunca consegui entender o porquê. Vocês entendem? É possível elaborar a resposta. E não é nada fora da competência, da capacidade de vocês. É só o que eu identifico do lado de cá, que é uma pressa absurda para poder terminar logo. Às vezes eu coloco o conteúdo 1 hora, 1h20 vocês estão me perguntando, é só isso? Eu quero muito, 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 muito que a aula presencial volte. Que eu quero ver se vocês são assim em sala de aula também. Se vocês fazem tudo rápido, fazem tudo da melhor maneira possível para se livrar logo, porque não pode sair da sala. A aula tem duração de 50 minutos. Em sala vocês não vão ter, né, esse tipo de facilidade de estar em casa. Então eu quero muito que a aula volte para a gente ver como é que vocês vão voltar a se comportar em sala de aula. Porque eu não sei o que é que vocês querem com tanta pressa. Eu não sei para onde é que vocês acham que vão tentando fazer as coisas dessa maneira afobada, corrida, desse jeito. Na reunião que teve no começo do ano com a coordenadora Andressa, com a diretora Diana, foi passado para vocês. No turno que vocês estudam, vocês devem se comportar como se estivesse na escola. Se você é do turno da tarde, você vai se programar para, no seu turno, sentar, assistir a aula, fazer atividade, tirar dúvida, né, acompanhar a aula ali, as instruções que os professores e professoras vão passando aos poucos durante o seu turno para poder você ajudar. E vocês querem correr para onde? Para quê? Eu não entendo. Às vezes eu tenho dificuldade de entender vocês. Mas vamos lá, né? Seguindo, isso já aconteceu com você antes. Depois eu perguntei como você se sentiu, né? O que é que você sentiu? O que foi que você percebeu em você antes disso acontecer? Você tinha sinais de que isso ia acontecer? Enquanto acontecia, como é que você se sentiu? E depois, né, que você conseguiu lembrar, o que foi que você conseguiu digerir dessa situação, dessa experiência? Né? Então, existia espaço para elaborar a resposta, que é o que eu gostaria de ver. Eu não preciso falar esse tipo de coisa. Eu acho que vocês são inteligentes e capazes o suficiente para olhar para uma questão e ver que responder sim não é suficiente. Tá claro? Quarta questão: o que você fez para conseguir superar o branco? Aí a grande maioria das respostas de vocês foi satisfatória. Assim. Vocês falaram de situações, falaram o que aconteceu, como foi que aconteceu, e tentaram, né, a partir da sexta questão, na verdade, a sexta e a sétima, vocês fizeram bem parecidas, assim. A quarta, a sexta e a sétima questão, vocês fizeram bem como se fosse um texto em sequência. Se pega a resposta das três, assim, colocar na sequência, parece um texto. Que é isso, né? O que fez para superar e seguir nas outras questões, né? O que os textos e os vídeos recomendam e vocês conseguiram recuperar essas recomendações na sétima questão também. Vou tentar, teve
teve uma pessoa, e eu acho que você sabe quem é você que eu estou falando, vou jogar mais jogos do celular. Mas olha só, não é qualquer jogo. Free Fire não serve para memória, né? Free Fire só serve para você se estressar e morrer sempre no começo. Só serve para isso. Você nunca conseguir chegar na final do turno, ali na final da parada, ali com poucas pessoas e tal. Só serve para você se estressar. O jogo, né, ou os jogos que foram recomendados na matéria e no vídeo, são jogos para memória, né? Caça-palavra, jogo da memória, né? Jogo de memorização e tal. São determinados jogos específicos para isso. Determinados jogos que buscam, né, ativar determinadas partes da memória. Vocês querem ver o que é muito bom para a memória também? Aprender outro idioma. Se vocês, né, tivessem condições, tivessem recursos para procurar na internet curso de idiomas grátis online, na internet tem muitos. Vocês poderiam começar com alguma coisa de espanhol, por exemplo, né? Para quem tem terror de inglês, poderia começar com um pouco de inglês também. Então, assim, aprender um outro idioma também é um recurso muito bom para a memória. A entrevistada, a especialista lá em neurociência, em questões de memória, ela fala tentar trocar a mão que você utiliza para poder fazer as coisas, para pentear o cabelo, que é mais simples, escovar os dentes pode ser um pouco mais complicado, mas a, a prática, né, é a mãe da habilidade. Você só fica hábil em uma coisa quando você pratica bastante. Eu não sei se entre vocês tem alguém que toca instrumento ou canta, mas com certeza vocês entendem que é a partir do estudo, da prática ali, né, tocando todos os dias, tocando a quantidade de horas ali por dia e tal, tentando fazer os exercícios, estudando, é daí que vem a habilidade. O seu alcance vocal, quando você está cantando, você amadurece a sua voz a partir de exercícios de aquecimento, a partir de estudo, né, de música e tal, de teoria. Então, é assim que você desenvolve, é assim que você melhora. Enfim, eu acho que nos materiais foi dado bastante recurso, né, para que vocês consigam entender essa questão da memória, da perda de memória, né, temporária e de como, do que fazer, né, caminhos do que fazer para poder isso não ser recorrente. Mas tem uma coisa ali que eu não vi no exercício de ninguém, né, e que é bem importante. Se vocês tiveram uma atenção maior, tanto no vídeo quanto naquele texto, naquela entrevista que eu passei para vocês lerem, vocês vão ver que as duas coisas falam assim. Ó. As duas coisas falam assim. A partir de acontecimentos estressantes, desgastantes, né? Ou de emoções muito fortes, emoções muito extremas, é que acontece a perda de memória. Aí eles vão descrever todo o mecanismo do cérebro, o mecanismo de tireoide, de hormonal, do porquê que isso acontece, como isso acontece. Mas perceba que tudo começa na nossa questão emocional, né? No nervosismo, na tensão, no estresse, na ansiedade. Porque vocês. Aí é outro problema que vocês têm que eu não consigo entender. Vocês têm um medo de errar terrível. Vocês ficam com medo de não ser suficientes, com medo de não fazer o que tem que ser feito, com medo de errar, com medo de não dar certo e tal. E vocês também não gostam quando a gente reclama com vocês disso, mas né? Eu não sei, vocês são pessoas inteligentes, são pessoas capazes, são pessoas que têm todas as condições de fazer qualquer coisa. Teve um ano que teve o campeonato, né, entre as escolas, campeonato de futebol masculino e feminino, e que
o time das meninas do feminino ficou muito, assim, ficou muito retraído no jogo, ficou muito tímido e tal, porque achou que o outro time ia achar que elas eram da roça, que elas não sabiam que iam fazer isso, fazer aquilo e tal, quando na verdade tinham meninas que jogavam muito bem tanto no time de futebol quanto no time de queimada, de baleô, né, de queimada e tal. E veja a quantidade de incertezas. Eu acho que elas acham que elas pensam isso de mim. Veja a quantidade de besteira que a gente fica alimentando. Não importa o que o outro acha, faça o que está no limite da sua capacidade. Se esforce o máximo para poder fazer tudo o que você puder fazer. Né? Esforço máximo para a coisa. E saiam dessa coisa de esforço mínimo. Né? Já eu tenho vergonha de perguntar. Teve outro dia, na aula do noturno, que eu estava fazendo uma correção dessa com vocês, e alguém falou o nome do personagem do texto que eu pedi para interpretar, trocou, né? Em vez de falar que era masculino, falou que era feminino. Aí eu corrigi, a pessoa não quis mais falar. Ah, tenha paciência. O papel de professor e de professora aqui é isso, é mediar o conhecimento, é tentar tirar de vocês o que vocês sabem, né? É tentar, você sabe isso, me diga, fale, eu sei que você tem atenção para poder fazer. Eu sei que você consegue, né? Não desista, repita aí, fale de novo, não é isso, é aquilo. A gente está aqui para chamar a atenção de vocês. O processo de aprendizado é isso, é sair de um lugar, não sei, estou inseguro, para um lugar assim, entendi, né? Eu sei o que eu estou fazendo. Aprendizado é isso, ensinar é isso. A gente precisa chamar a atenção de vocês, a gente precisa corrigir vocês, a gente precisa chamar a atenção, porque senão, entendeu? Aprender é essa coisa maravilhosa, fácil, tranquila. Então aprender não é desafio, porra. Ah, tenha paciência, não é assim. Né? Realmente aprender é difícil, é complicado. A gente tem que se olhar no espelho, né? E olhar assim, isso aqui eu não sei. Porém, eu tenho todas as condições para aprender isso daqui. Eu vou repetir esse exercício até eu entender, né? Ah, eu errei aqui, era para dizer que era uma mulher, eu falei que era um homem. Foi falta de atenção minha. Aprender, gente, é isso, é olhar no espelho e perceber que a gente sabe muito pouco. Porém, isso não incapacita a gente. Pelo contrário, isso estimula para que a gente aprenda cada vez mais, né? Expanda cada vez mais o nosso conhecimento, as coisas que a gente sabe. E o nosso papel aqui é esse, é chamar a atenção, é reclamar, é dizer tá errado, é dizer leia de novo, é colocar as instruções da atividade no grupo e vocês irem no privado perguntar, é de caneta? Tá escrito lá, acabei de colocar. Esses dias mesmo tem algumas pessoas torrando a paciência pedindo nota, né? Cadê minha nota? Cadê minha média? Cadê minha nota? Cadê minha média? Eu coloquei as notas no grupo, né? Eu coloquei as avaliações que faltavam vocês entregar, né? E é só fazer um somatório, é só isso, entendeu? E vocês não quiseram fazer e ficam querendo na mão assim as coisas e tal, sem paciência, domingo de noite, sem dar um bom dia, sem dar uma boa tarde. Cadê minha nota? Não é bem assim, entendeu? Então, gente, saiam desse lugar de que não posso, não consigo, eu sou incapaz, porque tudo isso acaba gerando essas situações de estresse, essas situações de preocupação extrema, que aí sim desencadeiam, né, os problemas da falta de memória. Eu acho que, né, a questão do texto, a base é isso aqui, é você se entender o que é que gera o problema da memória, que é essa questão de como vocês se enxergam, essa questão de não vou conseguir, não vai dar certo, eu não sou capaz, eu não sou suficiente, eu não consigo aprender, assim está difícil e tal. Isso é a base do exercício. As questões que vocês fizeram foram questões de interpretação e de opinião, né, de tentar retirar do texto e do vídeo essas informações
E a reflexão que existe por trás, que é o que eu gostaria de ver nas respostas de vocês, é essa coisa de entender da onde isso vem, entender por que é que você se sente assim, entender por que é que você acha essas coisas, né? E a partir desse entendimento, né, passar para o próximo nível, né? Passar por cima desse obstáculo e passar para o próximo nível, que é o quê? Ok, eu reconheço que isso aqui talvez eu não saiba, eu reconheço que eu talvez não entenda isso daqui, porém eu sou plenamente capaz de enfrentar isso daqui e fazer esse exercício de física até entender, de tentar fazer esse texto aqui de língua portuguesa, de produção textual, porque eu sei que eu consigo escrever, né? Eu vou fazer esse exercício aqui de geografia, porque a professora já deu o mapa, já deu o texto, colocou o áudio explicando. Então, eu só preciso prestar um pouco de atenção, para entender o que está sendo pedido e aí fazer, né? O que eu gostaria que ficasse desse exercício é isso, é vocês entenderem da onde vem o branco de vocês. Olha o que eu falei no começo da aula. Entender o raciocínio por trás da coisa. Entender o que é que existe por trás do dar branco. Que emoções são essas, né? E por que é que vocês acham isso de vocês? Por que é que vocês pensam tão mal assim de si? Né? Por que é que vocês têm essa ansiedade? Por que é que tem esse nervosismo? Por que esse medo de falhar, esse medo de errar? A escola é lugar para isso. A escola é lugar para aprender, né? E o aprendizado só acontece quando você reconhece aqui, ó, que não sabe. E quando você reconhece e passa a buscar aprender, até chegar nesse nível aqui e dizer, eu sei, eu aprendi, eu consegui entender. Tá claro, pessoal? Eu espero que tenha sido satisfatório para todo mundo. E eu espero que vocês, a partir dessa minha correção, vocês revejam o que foi que vocês escreveram, né? E se quiser comentar comigo, não é escrever e me mandar foto, né? Se quiser comentar comigo, se vocês, isso aqui eu errei, isso aqui, né? Eu acertei tudo, eu fiquei satisfeito com as minhas respostas, né? Eu vou tentar prestar mais atenção. Os comentários que vocês quiserem fazer sobre o exercício, eu estou aqui, ou cá, no privado, não sei em que direção vai ficar isso. Mas eu estou no privado à disposição de vocês até o término da aula. Nós ainda teremos hoje nossa frequência, que eu estou estudando o que é que eu vou fazer com vocês. Preencher aquele formulário não está dando certo. Eu estou estudando ainda o que é que eu vou fazer para poder pegar a frequência de vocês, mas durante a aula eu vou explicar direitinho o que é que a gente vai fazer. Tá bom, pessoal? Então tá certo. Valeu e até a próxima.